Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, esse é o Modo de Urso e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu acabei de fazer uma live com a Juliana Quaroni, a minha ex-chefe, e a gente falou sobre comunicação minimalista e sobre a metodologia PT, as duas coisas que foram criadas por essa cabecinha que vos fala. Então, eu separei os melhores momentos dessa live para você que não conseguiu assistir ou para você que quer assistir de novo e quer anotar tudo o que foi falado e não conseguiu porque foi muita informação, foi uma loucura. Então, se prepara, porque esse vídeo tem um pouquinho mais de duração, mas ele tem os melhores momentos dessa live que foi muito legal. Pronto. Boa. Temos. Então vamos lá. Oi. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, porque sei lá, né? Vai que entrou alguém aí que é seguidor do Ti e não é meu. Então vamos lá. Eu sou especialista em comunicação, consultora de comunicação e marketing. Tenho uma agência no Brasil desde 2002, na qual o Thiago já trabalhou por 3 vezes, porque ele me abandonava e não resistia, voltava e voltou 3 vezes, né? Então, assim, ele era estagiário e hoje ele é o quê? Um palestrante, professor, entendeu? Pessoa que forma possíveis. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação minimalista. E eu tô morando em Portugal há quase 3 anos. E aí, aqui, o meu foco é muito mais consultoria mesmo, né? Então, no Brasil, a gente atende alguns clientes. E aqui em Portugal também, mas aqui mais com foco em consultoria para as empreendedoras. E o Thiago, ele é palestrante, especialista em planejamento estratégico e manja muito de tendências. Conta um pouco, Ti, se apresente. Vamos lá, gente. Oi, pra quem eu não conheço. Pois é, eu trabalhei com a Gil tem um tempão atrás, fui estagiário da Top. E aí, nesses últimos muitos anos, fui desenvolvendo aí uma carreira pelo marketing, pela comunicação. E hoje eu sou planejamento estratégico em uma agência de live marketing, dou aula e dou palestra. E entre as minhas aulas tem lá uma disciplina de conteúdo que fez com que, logicamente, eu continuasse conectado com esse universo 100% focado na gestão de conteúdo de marca, conteúdo de modo geral, assim. Tanto é que quando a gente conversou e a gente teve a ideia de fazer esse papo, a ideia não é só ficar focando no conteúdo para a marca. Na verdade, na marca de CNPJ. É marca CPF também, né? Porque todo mundo acaba sendo uma marca. A gente acorda já comunicando. A roupa que a gente usa, tudo é uma forma de comunicação. Então, acho que é legal a gente bater um papo e mostrar que tudo que a gente fala é para marcas em CNPJ, em estratégia e tudo mais, mas também para pessoas que querem se comunicar bem. Então, acho que o papo vai ser legal. E esse conceito, na verdade, já antecipando, ele é um conceito que vem muito pautado nessa observação de tendências que eu tenho muito forte como especialização, que é decodificar o futuro, que chama Q-Hunting, é um nome bonito, né? Mas, basicamente, a gente tem algumas ferramentas para entender o que é tendência e como a gente antecipa isso para o mercado, para as marcas e assim por diante. Isso é muito baseado em observação, né, de comportamento. Então, as pessoas acabam sinalizando suas vontades de forma não verbal. Então, o Q-Hunting, ele tem esse papel de olhar para o movimento das pessoas pelo comportamento e como a gente transforma isso em uma tendência para o mercado absorver, desenvolver produtos, conteúdos e assim por diante. E por que você chamou ela de comunicação minimalista? Por que esse termo, Ti? Tá, eu acho que quando a gente fala de minimalismo, vamos tentar pegar da raiz da coisa, tá? O minimalismo por si só, ele já é algo que a gente espera que aconteça num ambiente muito controlado, tipo designer. Então, a área do design, na verdade, como um todo, desde arquitetura até decoração de interiores e assim por diante, a gente vem muito falando sobre minimalismo. A própria moda vem também falando sobre o que é o minimalismo, né? E o minimalismo, ele vem se apresentando na sociedade como um todo como um grande comportamento em que as pessoas, elas entendem que menos é mais. Então, pessoas muito ricas, por exemplo, já entendem que ter menos coisas te possibilita viver novas experiências o tempo inteiro. Porque quanto mais você consome, a quantidade de coisas que você consome te faz viver numa bolha. Então, esse comportamento crescente de mercado mostra pra gente que as pessoas querem menos coisas, mas coisas que tenham qualidade. Então, quando a gente fala de comunicação, é exatamente isso. As pessoas não têm tempo, elas não querem um monte de informação
pessoas e marcas prolixas, elas querem a coisa sintetizada. É o que a gente fala de tweet, tipo, resume isso num tweet. Então, acho que é muito nesse sentido. A gente, como pessoas de comunicação, como pessoas normais, a gente tende a querer explicar... Não, porque pessoas de comunicação são seres de outro mundo, né? Pessoas... Não, mas é isso. E pessoas de comunicação, ou que tem isso em qualquer área de conhecimento, tendem a querer ser muito prolixo para mostrar que sabem. E as pessoas não estão com paciência para isso. Então, é como criar uma maneira de criar uma metodologia para a gente comunicar de forma minimalista, para agregar conhecimento e não só informação, e fazer com que a informação seja absorvida. Acho que, resumindo um pouco o conceito da comunicação minimalista, vai muito por esse caminho. Então, agora que você falou isso, então qual que é a diferença entre comunicação, entre informação e conhecimento, né? Porque como que você agrega um ou outro, enfim, qual que é a diferença entre os dois? Não, é muito doido, né? Porque a gente, principalmente agora que tá todo mundo há algumas semanas consideráveis se informando muito mais, a gente tende a acreditar que só porque a gente tem informação a gente tem conhecimento. E são coisas completamente diferentes. Quanto mais informação a gente tem, mais burro a gente fica. A verdade é essa. E aí, aí a Ju me pergunta, por que você acha isso? Por que você acha isso, Thiago? Mas, na verdade, quanto mais informação a gente tem, mais burro a gente fica, e não o contrário, porque a gente não sabe qualificar a informação. Então, a gente tem muito acesso, né? A gente tem pelo mobile, a gente tem pela televisão, a gente tem pelo comunicado do prédio que a gente mora, a gente tem pelo supermercado que a gente vai, a gente é impactado por informações o tempo inteiro. E aí a nossa inteligência, eu acho que muito vem dessa nomenclatura de curadoria de informação, como eu entendo todas as informações que eu tenho, como eu leio essas informações e como eu converto a informação em conhecimento. Ou seja, toda informação ela é válida, mas nem toda informação ela é bem-vinda. Então, a gente também tem que saber como organizar isso em caixinhas para usar da melhor maneira possível. Não, e é o que eu sempre falo, né? Que eu até falei na última live que eu participei, que só gera conteúdo quem tem. E hoje em dia as pessoas falam muito em criar conteúdo de valor, e todo mundo tem que fazer. E tem mesmo que gerar conteúdo, enfim, mas é isso. Como você gera conteúdo se o seu repertório não tá afinado, né? Então, assim, nossa, faz uma mosca. Então, quanto mais o seu repertório tá afinado, mais conteúdo de valor você vai conseguir criar. Então, como só cria conteúdo quem tem, eu acho que é super importante, até por isso a gente conversou sobre esse tema, fazer essa curadoria de conteúdo do que você tá consumindo, como você vai transformar isso no seu repertório, né? Total, e é legal também falar um conceito muito básico de consumo, né? Então, quando a gente fala de consumo, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é alguém num supermercado, numa loja, comprando, né? E o consumo, na verdade, ele vem de uma raiz conceitual de que é preencher um vazio que a gente tem em termos metafísicos, ou seja, se eu tô triste, se eu tô feliz, o ser humano ele é muito vazio por si só, ele é muito carente, ainda mais hoje, né? Então a gente tem o consumo, de um modo geral, como sendo esse preenchimento desse vazio. E aí quando a gente vai para o consumo de conteúdo, se intensifica. Ou seja, quando você opta por consumir alguma coisa, você quer preencher um vazio que você tem. E se a gente parte do preceito de que as pessoas são vazias de forma natural, a gente tem um universo... não, travou a câmera, mentira. A gente tem um universo de possibilidades para ser preenchido. Então, acho que também é pensar nesse sentido. O que a gente sente falta, e a gente não sente falta de tudo, porque muita coisa a gente pode se auto-preencher, mas o que a gente sente falta e como a gente utiliza a informação transformada em conteúdo para poder gerar. E aí, primeiro a gente internaliza, a gente se questiona e depois a gente gera esse conteúdo para fora. Ô Ti, uma pergunta, que é assim, como que a gente sabe o quão pouco, o quão menos é o suficiente, né? Porque também você tem essa coisa de, é minimalista, mas o quão minimalista é suficiente, né? Ok. Que aí também vai ter a pessoa que, tipo, é tão minimalista que não quer consumir nada, nem comunicar nada. Então, como a gente sabe quão menos é bom? Dá pra usar aquela analogia daquele programa Acumuladores Compulsivos, né? Para aquelas pessoas, elas têm pouco, né?
E na verdade elas têm muito. E para uma pessoa que vive no minimalismo na raiz mesmo, que pode até ser chamado de muquirana, né, no popular, a gente tem essa questão, mas a pessoa não tem nada, e para ela também tem muita coisa, ela realmente não tem nada. Então, como saber que o menos ele é suficiente? Acho que a primeira coisa, a gente já vai entrar na curadoria de conteúdo, de informação. Acho que esse é um bom momento para a gente absorver. Então, quando a gente fala de curadoria de informação, a gente fala de selecionar as informações para racionalizar, se questionar, refletir, para daí então ela virar um conteúdo. E aí, vamos pensar naqueles programas de organização que tem na televisão, né? Tem programa no Netflix, tem programa em TV aberta de organização. A primeira coisa que uma pessoa de organização faz é olhar para um armário. Eu vou tentar sempre trazer analogias para ficar mais fácil de entender, tá? Então essa pessoa olha para o armário e ela fala, ok, temos muita coisa. Como a gente prioriza e segmenta isso aqui? E ela sempre traz, independente do programa, a caixinha verde, a amarela e a vermelha, né? A partir disso, quando a gente olha para essas 3 caixinhas, a gente pode já começar a pensar essas caixinhas como sendo o nosso conhecimento, o nosso cérebro. Então a gente olha para uma informação, a gente primeiro olha e entende. Essa informação, ela é importante para mim? E como é que eu respondo isso? Com essa informação, eu vou responder algum problema? Se eu vou responder que problema é esse e a quem ele importa? Primeira coisa. Quando eu já começo a fazer um filtro a partir daí, e eu entendo, beleza, essa informação eu vou responder um problema determinado e eu sei para que pessoa. Coloco a informação na caixinha verde. Eu entendi que essa informação, ela não responde um problema, mas ela pode ser interessante dentro da minha área de experiência ou dentro de algo que futuramente eu possa utilizar. Aí você vai falar, a caixinha amarela sempre vai estar muito cheia. Não, aí a gente tem outras formas de filtrar aquilo. Ou seja, a caixinha amarela, ela vai trazer essa reflexão. O porquê, essa informação veio da onde, que fonte que falou isso, quem é essa fonte, quem é essa pessoa, que matéria é essa, dessa informação, como eu faço, como eu compartilho ela dentro do meu universo temático, ou seja, como eu cruzo essa informação com outros conhecimentos, conteúdos que eu já filtrei na caixinha verde. Beleza, faz muito sentido, faz sentido eu reter essa informação, volto na caixinha amarela. Eu não tenho que me preocupar com ela, mas eu tenho que fazer com que ela exista. Uhum. O terceiro momento olhei para a informação e não, ela não faz sentido para mim, eu não vou precisar, não vou compartilhar, ela não é relevante para mim, não vou utilizar. Caixinha vermelha. E essa caixinha vermelha, normalmente, ela vai para doação desses programas de organização. E eu posso doar conhecimento, doar conteúdo, ou seja, isso aqui não é importante para mim. Mas como eu posso fazer com que seja importante para outras pessoas que efetivamente fazem sentido? E aí eu pego a caixinha vermelha e dou. Então, eu acho que é importante a gente ter essa metáfora de conhecimento versus organização de um armário, porque ajuda a gente a entender e se questionar da maneira correta como entender o quão menos é importante. E aí o menos que você pergunta é o que fica na caixinha verde. Ou seja, o que eu consegui salvar efetivamente é o menos necessário. E ainda assim, essa caixinha verde, de tempos em tempos, a gente tem que rever, porque ela vai sendo enchida e ela vira um armário novo, depois de algum tempo. E aí, como eu faço de novo essa curadoria? Tem que ser um processo cíclico, né? Sim. Ti, outra coisa, enfim, toda essa teoria, né, de tanto conteúdo, de como você vai filtrar e tudo, e depois como que você vai colocar isso em prática, né, pro seu repertório, né, usando até o que é tendência ou não, enfim, como que você vai, depois que você já organizou essas informações em caixinhas, normalmente, como que você transforma elas em conhecimento? Porque até então ela é uma informação, né? Você pegou essas informações e guardou nas caixinhas. Como que ela vai virar um conhecimento? Tá, eu acho que o processo de curadoria, ele responde muito essa pergunta, até para ficar mais fácil para quem está assistindo. Ou seja, a primeira etapa eu divido em 5. A primeira etapa é fazer essa curadoria de informação. A segunda é criar esses questionamentos. A gente tem um pouco de preguiça. Eu vou voltar nesse assunto, deixa eu só fazer um parênteses que eu acho que é importante. A gente comentou lá atrás, né? Tem muita informação rolando, né? E a gente tem que ter inteligência para filtrar o que é relevante ou não. E por que isso acontece, né? Por que a gente acaba transbordando a nossa existência com informações desnecessárias? Ou informações que não são tão válidas? Porque nenhuma informação é desnecessária, ela só não é válida pra gente. Acho que tudo é muito, muito pertinente a gente, pelo menos, olhar, enxergar, ler, entender, mas jogar de lado. A gente tem uma necessidade muito grande de ter uma opinião sobre tudo. A gente quer falar sobre tudo, a gente quer ter opinião sobre tudo, a gente quer comentar sobre tudo, a gente quer ter razão.
E a razão, de novo, ela vem como um preenchimento de um vazio que existe na gente, né? É uma forma da gente se preencher. E aí, nesse sentido, respondendo sua pergunta, eu acho que o segundo passo é a gente criar esse hábito de questionar. Dá preguiça, é um saco, a gente tem que investir tempo? Tem, mas ele é muito importante. Quando a gente cria esses questionamentos, a gente consegue, inclusive, economizar dinheiro, por exemplo. Porque aí não é só o porquê eu estou comprando, mas a partir desse questionamento, quais outros surgem para eu entender se a informação faz sentido para mim, né? Então, acho que o segundo processo é se questionar. O terceiro é efetivamente perguntar que problema é esse, né? Então, eu quero resolver esse problema, entendi o problema que eu quero resolver. E depois, o penúltimo é como eu crio uma big idea. Ou seja, se eu tiver que resumir o meu conteúdo em uma frase, como eu resumiria? Então pensa que você... Não, pensa no meet and greet com o artista que você mais ama e você tem que falar, tipo, uma frase, senão o segurança vai te tirar. Tipo, o que você tem que falar pra ele? Tipo, qual é o sentimento que você quer causar nessa pessoa? Se eu resumir isso numa big idea, eu consigo ter o quinto passo, que é o absorver a informação. Então são 5 passos super fáceis, que tem como coração o questionamento, sabe? Eu acho que vai muito por esse caminho, de criar esse hábito de questionar as coisas, de questionar as informações e absorver o que faz sentido. Sim. E aí é aí que você vai criando o seu repertório, né? E aí, a partir disso... você vai... Fala. A gente estava falando antes também da história da pandemia, né? De como ela acelerou as coisas. Então, na verdade, isso já era uma tendência, né? O minimalismo já era... Enfim, já tem documentários, né, da comunicação também, como um todo. Isso também, eu percebi muito isso agora na quarentena, das pessoas mais preocupadas. Eu até comentei também na última live que eu participei, de que as pessoas, a partir de agora, estão mais preocupadas no que elas vão consumir, em consumir menos, em ter coisas que vão durar para o resto da vida, em vez de ficar comprando um monte de coisa que... Né, independente de ter ou não ter dinheiro ou não, mas é muito mais o conceito, né? E isso já era uma tendência e foi acelerado pela pandemia, né? Assim como humanizar as marcas e outras tendências que já estavam em processo e caminhando mais devagar e agora, de repente, veio com tudo, né? Sabe o que é legal falar? Que não tem a ver com conteúdo, mas é uma forma de conteúdo também. Eu vejo muitas pessoas falando ou postando assim... nossa, gente, fiz meu primeiro pão, consegui fazer meu pão de fermentação natural, eu tô criando aqui os meus bichinhos de lactobacilos. As pessoas começaram a perceber que elas podem criar o seu próprio produto. E aí, quando elas percebem isso, o que a gente enxerga hoje como algo negativo, que é a pandemia e é uma droga mesmo, só que ela começou a criar hábitos e comportamentos que a gente vai levar para depois disso, que é isso, a gente pode comprar, é mais prático, de fato. Mas, se eu aprendo a fazer algo em casa, ou se eu aprendo a fazer a curadoria dessa informação, eu, sozinho, eu consigo ser independente. E talvez o mercado tenha medo da independência das pessoas. Porque se as pessoas entendem que elas são independentes, que elas podem, de fato, é só uma questão de desenvolver isso, percebe que a gente vai viver um ciclo muito menos dependente de externo, de mercado, porque a gente tem essa inteligência. O minimalismo está muito presente em comportamento, em não só o que você quer mostrar, mas o que você é. E aí é uma outra tendência, né? É o ser muito maior do que parecer. E essa geração nova, a geração dos alfa, que é essa galera que tem até 10 anos de idade, que nasceu a partir de 2010, é uma geração muito ligada nisso. É uma geração muito desprendida de bens materiais. Na verdade, a geração anterior já era. Que é totalmente a geração de viajar, de, tipo, eu não quero ter casa, eu não quero ter carro, eu posso usar um Uber. É isso. Eu não quero comprar um DVD, eu posso... Né? Muito mais da experiência do que do da coisa. E o minimalismo, ele tá ligado a essa independência das pessoas com relação à informação e também a justamente essa possibilidade de vivenciar experiências, porque você gasta menos dinheiro, você tem mais inteligência, então você consegue dividir melhor a sua atenção. Então acho que o caminho muito é esse, sabe? De você conseguir capitalizar tudo isso de uma forma inteligente, pelos questionamentos corretos. E no nosso caso, assim, pelo menos que a gente fala para as marcas, né, e pensa em como, e ajuda as marcas a pensarem em como elas vão se comunicar nesse novo momento,
né? Então mudou muito rápido tudo, né? Então, como você se posiciona, como as marcas vão se conectar com as pessoas, como elas vão vender seus produtos, como elas vão criar esses relacionamentos, mudou bruscamente, né? Já vinha mudando e é isso, acelerou e agora, de repente, em 2 meses, você tem que jogar aquele plano fora e fazer outro, né? Ô Gil, e é legal também falar que as novas marcas que foram criadas a partir da pandemia. Porque as pessoas, tem muita gente que foi demitida ou que foi, sei lá, a jornada dela foi reduzida. Então ela tem que complementar a renda de alguma maneira, né? Então tem muitas pessoas que começaram a fazer máscaras para vender, por exemplo. Sim. Começaram a fazer comida para vender, exato. Então essas novas marcas, que são pessoas que não têm desenvolvido esse lado empreendedor, estão meio que jogadas e elas precisam ser desenvolvidas nesse sentido, né? Então acho que também é um trabalho muito legal de quem tem esse domínio, de ajudar essas pessoas a se capacitarem para isso. E aí quando a gente fala de produto, por exemplo, uma pessoa que não sabe cozinhar ou não sabe costurar, tipo, meu Deus, o que eu posso fazer? Tipo, capitalizar o seu conhecimento é maravilhoso. Só que você tem que saber como capitalizar. Fazendo uma live, dando consultoria, mentoria, você tem tantas possibilidades, criando um site, um canal no YouTube, um blog. Então você consegue capitalizar esse conteúdo, né? A partir disso. Por mais que depois você volte para sua rotina normal, mas você consegue capitalizar aquilo, transformar e até se autossustentar a partir daquilo. Então é legal falar para quem está assistindo, ou para quem vai assistir, ou para quem está vivendo esse momento de preciso ganhar mais dinheiro, o que eu faço? Eu não preciso assistir necessariamente o programa da tarde, aprender a fazer coxinha para vender na rua. Mas eu posso utilizar todo o meu conhecimento, e todo mundo tem conhecimento e conteúdo, independente se você seja, tipo, o que o popular acha que é uma socialite, por exemplo. Uma pessoa rasa, superficial. Ou, pelo contrário, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Todo mundo tem muito conhecimento. É só enxergar aonde você consegue extrair aquilo. E é o que eu falo, né? Que eu até postei ontem sobre isso, que é o nada é óbvio, né? Então, às vezes a gente tem conhecimentos e fala, não, mas já tem muita gente falando sobre isso. Nossa, e eu vejo muitos clientes falando, nossa, mas é um assunto tão batido, né? Todo mundo já falou, tem umas pessoas muito fodonas falando sobre esse tema, mas nada é óbvio, né? O que é óbvio pra gente... E eu sofria muito desse mal. Imagina, eu demorei muito pra vir aqui fazer vídeo, fazer stories, fazer post. Eu falava, gente, já tá todo mundo falando sobre isso, todo mundo já sabe isso, mas na verdade não. As pessoas não sabem. Né? Nada é óbvio. Então é esse mantra do nada é óbvio. Então às vezes você tem um conhecimento que pra você é muito óbvio, pra outras pessoas não é. Mas sabe o que é isso? É esse sentimento de todo mundo sabe alguma informação, algum conteúdo, é esse sintoma da bolha que a gente vive. Então, se a gente pega, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a gente teve a eleição, acho que criou um processo de... começou um processo de cancelar os amigos e familiares que não tinham pensamento político igual ao nosso. A gente começou a bloquear, deletar, todo mundo passou por isso, em mínimas camadas, mas passou. E aí, se a gente perceber o nosso Instagram, a gente opta por seguir pessoas. O nosso Facebook, a gente opta por adicionar pessoas. O que tem no nosso armário, a gente opta por comprar uma marca. O canal que a gente assiste, a gente opta por assistir aquele conteúdo. Então, todos os nossos movimentos, o nosso universo, a atmosfera, ela é completamente preenchida por opções que a gente escolhe seguir, consumir, adicionar. Nesse momento, quando a gente olha que tudo que está à nossa volta é uma grande segmentação, a gente fala, caraca, todo mundo sabe. Mas a nossa bolha é tipo 1%, tipo 0,5%. Então, na verdade, não. Só que é cômodo a gente viver numa bolha. Porque é quentinho, é gostoso, a gente já sabe como fazer. Só que se a gente percebe que o Covid foi uma agulha, na verdade, que estourou uma bolha, e aí ele criou, na verdade, uma horizontalização e uma verticalização de impacto. Então, tipo, de ricos a pobres, de celebridades a pessoas operárias. Então, tudo foi meio que impactado. Meio não, tudo foi literalmente impactado. Ainda tá. Então, o Covid foi... Ainda tá e ainda vai ser. Então, é uma agulha que estourou uma grande bolha. Então, de novo, eu vou voltar na comunicação minimalista. Quando a gente pensa que a comunicação minimalista, ela é, na verdade, uma grande ferramenta para desenvolver uma inteligência de questionar da forma correta as coisas, a gente pode perceber que a gente pode viver inúmeras pandemias, e que se Deus quiser isso nunca vai acontecer, mas a gente pode ver inúmeras crises. Eu acho que a gente pode pensar em crises. Crises na nossa empresa, crises no nosso relacionamento pessoal, crises na nossa família. Mas se a gente sabe fazer os questionamentos corretos,
a gente consegue sair disso muito bem. Eu acho que o caminho vai muito por aí, sabe? E aí você falou, pra eu finalizar essa parte, você falou da humanização. E uma das disciplinas que eu dou na pós-graduação é de marketing de humanização e comunicação humanizada. E aí a gente é meio redundante, né? A gente começou a falar de humanização quando estourou aquele momento de parto humanizado, né? Então, parto humanizado, o cuidado na saúde humanizada, era o momento. E a gente acabou utilizando o conceito de humanização para outras áreas. O parto humanizado, na verdade, é uma questão de você não ter uma interferência externa para o seu filho nascer, né? É o natural. E a comunicação humanizada, a comunicação minimalista, que a gente está falando agora, na verdade, é, de novo, esse questionamento normal de deixar as coisas acontecerem se questionando da maneira correta, sem essas interferências. Então, quando a gente consegue atingir esse nível, de verdade, eu acho que é um salto gigantesco para uma cultura de crescimento que a gente vai desde pequeno a talvez não questionar as coisas corretas. A gente vai na escola, a gente aprende, questiona, a professora responde, a gente fala, entendi. Volto para casa, estudo, respondo na prova e eu não pergunto mais sobre aquilo. Porque eu já passei de ano, eu já tirei minha nota, eu já conquistei meu cliente, eu não preciso me questionar. Só que, na verdade, é o contrário. A gente tem que se questionar a todo momento, porque sempre novas questões vão vir à luz. Sim. Entende? Ô, Ti, você estava falando da história do cool hunting, né? Que você também tá nesse movimento, nessa formação. Se você tivesse que falar pra gente, assim, sei lá, 3 tendências de mercado, assim, muito para as marcas pensarem agora em como as pessoas vão consumir, o que decodifica um pouco aí o que tem de futuro. Tá. Putz, é difícil. Bem, a primeira acho que é o minimalismo, porque ele funciona para muitas áreas, na verdade. Então acho que... Que é o menos é mais, menos é mais. O menos é mais, o menos é mais. É se questionar se esse menos realmente é menos, né? Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, eu acho que tem muito... Ele mistura algumas coisas de comportamento, que é a nostalgia. Então, por que a nostalgia ela é uma trend, né? Ela é uma coisa de comportamento. Porque a gente sente... Tudo foi muito massificado. Então, a gente, olhando para o futuro, a gente tem muito medo, a gente tem muita insegurança com o que vai acontecer. A nostalgia, ela faz com que a gente vá para um lugar no passado que dá uma sensação de conforto pra gente. Sim. Então, quando a gente fala que nostalgia, e aí nostalgia entra o regionalismo. Então, a rendinha do Nordeste, sabe? A coisa tipo handmade, do it yourself, ele acaba entrando nessa questão do minimalismo, mas também na questão da nostalgia, porque é o confortável. E é o voltar então, se a gente olha como era antigamente, né? Que era tudo feito à mão, que era menos manufaturado. Industrializar, isso, exatamente. Industrializado, é justamente isso. Então, a nostalgia, e aí tem o retrô, a nostalgia em si... Tudo, a gente vê, tipo, marcas, tipo o Tok-Tok, por exemplo, fazendo coleções de produtos de maisena, tipo, coisas que paçoca amor, que são coisas muito antigas. E aí hoje a gente fala, tipo, é hype, né? Tipo, é cool, agora tudo é cool. Então, na verdade, é isso. Acho que o segundo, a nostalgia que engloba essa voltar às origens, à nossa essência, às raízes e se questionar lá atrás quem a gente era, o que a gente quer levar pra frente, o que a gente se transformou. Então, acho que esse é um segundo. Um terceiro, eu acho que é o estímulo. É uma tendência, um trend muito forte, é a gente se estimular as coisas. Então, a gente o que isso significa, né? Significa, logicamente, viver experiências, ponto. Mas acho que viver os estímulos é algo que essa geração nova, de novo, a geração alfa, ela trouxe muito forte. Porque não é que ela já nasce sabendo mexer no iPad, não é isso. Mas ela é estimulada muito mais cedo. Parece, mas ela é estimulada muito mais cedo. Então, quando a gente vê um bebê com um tablet na mão, de verdade, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele olha as pessoas à volta, e de 0 a 4 anos é justamente o momento que você cria tudo de um ser humano, né? Então, o estímulo dessa geração é muito forte. E aí, por que isso é um trend para até a pessoa de 80 anos? Porque quando a gente se permite estimular, a gente permite vivenciar, ser muito mais inovador e muito mais criativo, e as pessoas tendem a se juntar a partir daquilo. Então, por exemplo, a gente só consegue promover o estímulo, se abrir ao estímulo quando a gente vai nele. Ou seja, se a gente vai nos mesmos lugares, a gente conversa com as mesmas pessoas, a gente consome as mesmas coisas, a gente não vai ser estimulado. Isso não estimula a gente. Então, acho que os 3 mais, assim,
claro, tem outros muito importantes. Mas se tiver que ranquear, assim, de bate-pronto, o minimalismo, a nostalgia, acho que a volta às raízes, e o estímulo, a você estar aberto ao estímulo, a você olhar o diferente, você estar aberto ao diferente, estar aberto de verdade, sem pré-julgamentos, porque isso faz com que, inclusive, aí eu vou voltar na comunicação minimalista, quando você se abre aos estímulos, você também pode agregar muito mais conhecimento e conteúdo e não só informação, porque é um universo novo que se abriu para você. E aí você faz a pergunta correta, de experiência, e você conecta as coisas que você já sabe com as informações novas, e você cria um repertório gigantesco, e que é só seu, porque você consegue misturar o que você tem de essência com coisas que você não estava acostumado, que é você sair da bolha, e você costura ali uma grande coxa de referências, de retalhos, que fazem com que você seja divertido, criativo, inovador, relevante. Então acho que tudo isso vem numa grande esfera de se abrir para o novo. Que é um pouco do que é o conteúdo que funciona, né? Porque não adianta você copiar e você só passa a ter um repertório autêntico quando você coloca as suas impressões e as suas referências naquela informação, né? Então é isso, eu pego uma informação de marketing, que não fui eu que inventei, né? Só que aí dali eu coloco as minhas experiências, a minha vivência, tudo que eu já aprendi, e aí eu transformo isso numa entrega, né? E isso faz muita diferença. Eu acho que as pessoas... eu acho que essa tendência da experiência, até para as marcas, né? Quando forem pensar nas estratégias delas, além do minimalismo, dessa coisa de voltar às origens e tudo, que eu acho que é muito forte, eu acho que é isso, tentar fazer com que os clientes tenham experiências, né? Como? E não é ter uma experiência de um evento, que sabe Deus quando a gente vai ter de novo, né? É que ele sinta alguma coisa, né? É você fazer uma provocação. O cara tem que olhar aquilo, ou olhar um material, uma campanha, enfim, uma divulgação, ele tem que sentir alguma coisa, né? Ele tem que provocar alguma coisa, né? Ô Gil, eu acho que é legal, até né, a gente começou falando da comunicação minimalista, que foi uma coisa que eu criei com base nisso tudo, né, numa mistura de hunting com marketing, enfim. E aí eu vou falar duas coisas, né? A primeira, eu acho que o que mais exemplifica a tendência de conteúdo, e aí acho que tangibiliza essas três coisas que eu comentei, é o TikTok. Por quê? O TikTok, ele trabalha o minimalismo porque, assim, é o simples. Quanto mais simples, melhor. E por que isso acontece? Porque se você se mostra vulnerável, comprovadamente, as pessoas tendem a te amar muito mais quando você é vulnerável, transparente. Com certeza. Então, essa coisa sem filtros que o TikTok traz muito forte é o minimalismo. Tipo, é isso que eu tenho, é o meu celular ruim, é assim, é a luz daqui de casa e é uma música. Tipo, você pode fazer desde uma, sei lá, Juliana Paes Leme, uma Isis Valverde, até uma pessoa que tem 3 seguidores no TikTok. Eles criam o mesmo conteúdo. Até a Ju que faz... Gente, por favor, depois compartilha o arroba da Juju no TikTok, que é meu favorito. Tem que seguir a Ju. Mas o TikTok, ele traz o minimalismo porque é a mesma coisa que pessoas que são muito relevantes socialmente, que a gente são celebridades, até pessoas que não são desconhecidas, criam o mesmo conteúdo, é a mesma dublagem, é a mesma estrutura. O TikTok exemplifica também a questão da nostalgia. Porque a gente começa a ver, de novo, a simplicidade de vídeos antigos, de áudios antigos que começam a voltar como dublagem. Então a gente vê memes de 5, 10 anos atrás voltando agora super como trend no TikTok. Novelas, então isso é muito legal. Antigas, né? Novelas. A Adriana Esteves, Adriana Esteves? A Carminha. Adriana Esteves, né? Uhum. Ela dublou a Carminha de novo. Então, tipo, isso é muito legal ver que a gente tá voltando lá atrás, né? Ou até tem um sonzinho de uma música que as pessoas recriam fotos antigas. É um super trend no TikTok. Então são famílias, são filhos, enfim, que pegam uma música que é a música tema disso, pega uma foto antiga, faz a mesma cena e o TikTok acaba fechando com a foto antiga. Então, tipo, isso é muito legal, é uma forma de nostalgia. E o terceiro, que é o estímulo, é isso. O TikTok, ele é repleto de estímulos. Ele te possibilita fazer muitas coisas dentro de casa. Por isso que cresceu tanto na pandemia. Não porque as pessoas estão com tédio, mas é porque é muito fácil. Ele mostra tudo que tá vindo pro futuro. O TikTok, ele traz com menos publicidade. Com menos filtros do que o Instagram. O Instagram, ele cria uma realidade que é... E eu acho que é isso. O Instagram criou uma realidade...
se é uma tendência ou não, essa coisa da vulnerabilidade do de verdade, gente. As marcas têm que ser de verdade. Eu falo muito isso para os meus clientes. Para fazer stories, pega e fala, entendeu? Mostra ali uma vulnerabilidade, desabafa alguma coisa. E é muito engraçado, cada vez que você posta uma coisa falando, gente, eu tinha dificuldade, sei lá, eu postei outro dia, eu tinha dificuldade de fazer vídeo. Gente, o que teve de gente comentando, eu também. Ih, acho que o Thiago travou. Mas enfim, é isso, né? As pessoas, elas se conectam. Voltou. As pessoas se conectam muito com quando é verdadeiro, né? Quando você tá sendo autêntico e genuíno. Perfeito. É isso. Eu acho que a verdade, a essência, elas são muito fortes agora. Isso, eu falei do TikTok, que é uma forma de exemplificar tudo que a gente vem falando de tendência, de conteúdo. E é um excelente laboratório. Você não precisa postar, mas acho que vale a pena entrar. Porque ele já tem um esquema de você... A primeira coisa que você vê são perfis que você não segue. Isso é muito legal. É o For You, né? É o For You page. Então, para você acessar pessoas que você segue, você tem que rodar pro lado. Então, acho que já o próprio algoritmo... Nossa, buguei. O próprio algoritmo do TikTok, ele já mostra um comportamento muito diferente, que a primeira coisa que você vê é pessoas que você não conhece. Já é um estímulo então, diferente, isso né? já é um estímulo para você sair da bolha. Então, a primeira coisa, acho que é legal falar do TikTok, que tangibiliza meio que tudo que a gente conversou até agora. E a segunda coisa é uma metodologia que ela veio... Quando eu pensei na comunicação minimalista, essa metodologia ela veio muito forte também, e é algo que eu estou desenvolvendo, mas já aplicando em projetos com algumas marcas, alguns clientes, e até na minha própria vida, que é o que eu chamo de dar PT. Então, a metodologia PT. O que é a metodologia PT? É o P-I-I-T-I. Então, de novo, são 5, tá? O P, ele é o provocar. Então, acho que tudo começa com provocações. Quando você se provoca, quando você provoca alguém a pensar, quando você provoca uma zona de conforto. Então, a primeira coisa que vem é a gente promover a provocação. O I, que vem na sequência, é justamente você incomodar. Então, não existe evolução se você está confortável. E aí é o que eu chamo de desconforto com propósito. A gente tem que deixar as pessoas e se tornar desconfortável, porque isso faz a rodinha girar e faz com que a gente olhe para inúmeras possibilidades. Então, a gente falou de provocação e a gente falou dessa questão de incomodar. Depois vem o outro I, que é inspirar. Ou seja, então eu fiquei desconfortável, eu já começo a promover aquela inspiração, aquela reflexão. Então, a partir desse desconforto, o que eu posso pensar como novo? Então, a gente tem o P, o I, e a gente vai para o T, que é o transformar. Então, eu inspirei, agora eu transformo. Eu transformo uma atitude pequena do meu dia a dia, eu transformo um texto que eu ia escrever, eu já começo a escrever diferente, eu já começo a ter pequenas transformações, e não são grandes transformações, que fazem com que as coisas girem. E o segundo I é você influenciar. Ou seja, eu transformei uma atitude pequena, como eu influencio outras atitudes. Então, dar o PT nessa metodologia é uma forma de você sair da sua zona de conforto, criar uma metodologia de comportamento que vai abraçar muito esse novo conteúdo que eu gero, seja por um produto que eu vou criar, seja por um serviço, seja por uma roupa que eu vou usar. Porque é isso, eu nunca pintei unha na minha vida. E aí eu falei, eu vou pintar a unha. Porque isso é uma forma de eu sair da minha zona de conforto. Aí eu pintei uma vez, depois de 5 segundos eu tirei. Falei, não, imagina, eu não vou usar isso. Aí eu fiquei 1 mês sem usar. Falei, vou pintar de novo. Pintei. E aí isso virou um exercício pra mim. E hoje eu já gosto muito, porque pintar a unha me possibilitou muitas outras coisas. Ainda que seja estranho, porque o estranho incomoda, e eu acho que esse que é o ponto, eu torno alguém que não está acostumado a ver um homem de unha pintada é desconfortável, eu já gerei um desconforto, mas a partir dali eu gerei reflexões. A partir dessa unha pintada. Então percebe que é uma atitude muito idiota, que com R$4 eu pintei a unha, com o esmalte da Letícia Bronstein, inclusive. Puxa, amiga. Mas percebe como... O merchanzinho da Letícia, mas pintar a unha é um movimento muito pequeno que eu criei um piti no meu redor. Minha mãe ficou chocada quando ela me viu de unha pintada. Eu estou muito triste, eu estou chorando. Não é que a minha seja parâmetro pra isso, mas ela chorou. E ela ficou muito dramática, porque eu gerei um incômodo, mas eu sei que esse incômodo fez com que ela pensasse em outras coisas e evoluísse no movimento dela, no ritmo dela. Então, eu trouxe comunicação minimalista e eu trouxe também essa metodologia do PT,
que ela tá patenteada, que é por parte do desconforto com propósito, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que estimular esse desconforto, porque a gente tá muito confortável, tá muito quentinho, tá muito... Então vamos aproveitar esse boom que teve para gerar conteúdos muito mais inovadores a partir de tudo isso que a gente falou, de questionar da forma correta e de fazer com que tudo caminhe por um lado menos maçante, sabe? Algo realmente inovador, criativo. Inovador não é algo do zero, tá, gente? Tipo, não existe coisas criadas do zero. Você pode olhar para uma coisa e transformar ela. Isso já é inovador, isso já é criativo. Sim. Então não fique pensando, é coisa que ninguém nunca criou. Não, gente, tá tudo bem. Você pode copiar e adaptar, e a vida é essa. Artistas roda, né? Você pode só dar um upgrade. Um novo uso, né? De repente. E você dá um novo uso se você faz o questionamento correto a partir daquele comportamento, daquela coisa que você usou como base. Então, por isso que é importante ter referência, construir essa colcha de referências, porque a partir disso você vai criando coisas em outros ambientes. Então, o caminho vai muito por esse sentido, sabe? Não, gente, amei. Que tem uns dobramentos que quem quiser eu posso... Gente, o negócio é dar piti. Gente, dar piti é o que faz as coisas virarem. A tendência é dar piti, entendeu? É isso. É isso aí. Eu amei, Ti. Arrasou. Também, obrigado, Gil. Muito bom. Obrigado, gente, valeu, gente. Por todo mundo que ficou obrigado. Aqui. Dúvidas a gente vê mais tarde nas mensagens. Beijos. Beleza, gente, beijo. Obrigado, Gil. Tchau. Tchau, amor. Beijo.